paz a todos vocês. Eu gostaria de entregar uma palavra de Deus aos nossos corações, para nossas vidas nesse instante. A você que está nos assistindo, que o Senhor possa te abençoar, que o Espírito Santo de Deus possa vir de encontro à sua vida, sua casa e sua família, abençoando a toda a sua casa, a toda a sua família e toda a sua vida. Eu quero trazer para vocês um texto da palavra de Deus no capítulo 42, versículo 1 e 2 do livro de Jó, que diz: E Jó respondeu ao Senhor dizendo: Bem sei que tudo pode, e num dos teus propósitos, dos teus projetos, pode ser impedido. Isso me chama muita atenção, porque me parece que nos dias atuais Deus não está realizando mais os seus propósitos, as suas promessas, né? Mas a gente tem que entender que o Senhor, Ele jamais vai deixar de realizar ou de cumprir as suas promessas. Se Ele te prometeu, se Ele nos prometeu algo, se a gente está debaixo de uma palavra direcionada de Deus e não de homem, certamente o Senhor irá cumprir. Jó reconheceu, disse: Senhor, eu sei muito bem que tudo tu podes, e nenhum dos teus propósitos, dos teus projetos pode ser impedido. Aí eu te pergunto, meu querido irmão, irmã, querido amigo, qual é o propósito de Deus para a sua vida? O propósito de Deus para a sua vida, as pessoas às vezes pensam que o propósito de Deus é deixar você famoso. O propósito de Deus é te dar status social. Não, são consequências. O propósito de Deus é nos trazer ao conhecimento da verdade, da obediência, da palavra de Deus. O propósito de Deus foi enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para perdoar o meu e os seus pecados, já que eu e você não somos autossuficientes para perdoar nós mesmos. O propósito de Deus foi entregar seu Filho, derramar seu sangue na cruz do Calvário por mim e por você. O propósito de Deus ainda é perdoar a sua vida, transformar a sua vida. O propósito original de Deus. Hoje as pessoas estão confundindo o propósito original de Deus para a nossa vida com propósitos circulares, profissional. Não que Deus não abre porta, não que Deus não abençoa, não que Deus não nos ajude, a mim e a você, claro que Ele ajuda. Mas as pessoas estão confundindo o propósito original. Isso é interessante. Hoje parece que o propósito de Deus é ricar, é dar carro novo, é da casa, é da mansão, é dar status sociais. Não, o propósito de Deus não é isso não. O propósito de Deus é perdoar o teu pecado. O propósito de Deus é que você ande em retidão, em sinceridade. O propósito de Deus é que você tenha comunhão com Ele, com seus irmãos. O propósito de Deus é que você ande na verdade. O propósito original de Deus foi seu Filho morrer na cruz, perdoar nossos pecados. E aí Jesus chegou e disse assim: vocês querem me seguir? Perfeito. Eu vim para isso, eu morri para isso, para rasgar o véu do templo, para dar direito a vocês ao perdão, acesso ao perdão, acesso a Deus, ao reino do céu. Porém, o meu fardo é suave, é leve. Mas, porém, pega a sua cruz e siga-me. Paulo, um homem que estudou aos pés de Gamaliel, o maior teólogo da época, o maior estudioso, o maior conhecedor das escrituras, de teologia, de religiões e enfim. Ele teve um encontro com Deus. Deus transformou a sua vida de perseguidor, passou a ser perseguido, um dos maiores escritores do Novo Testamento.
E Paulo, irmão, nos ensina tanto esse propósito original. Né? Rogo, irmão, pois, em Cristo Jesus, que permaneceis firme. Você encontra ele falando, rogo, rogar, implorar, suplicar, irmão, permaneça firme. No propósito da salvação, no propósito do perdão, no propósito original. Irmão, a gente não pode esquecer do propósito original, do ide de Jesus. A Bíblia diz que nós somos testemunhas oculares do Senhor. Por que testemunha? Você só testemunha de algo que você viu, que você vivenciou, que aconteceu e que você presenciou. Então, se Deus transformou a tua vida, Deus libertou a sua vida da química, do alcoolismo, da prostituição, ou do que quer que seja, então você é uma testemunha viva da transformação. Né? Então você carrega em si algo que você pode passar para os outros. Quando alguém diz assim, eu não consigo me livrar do cigarro, da droga, disso, daquilo, você consegue. Com Jesus você consegue, porque Ele me libertou, Ele me transformou. Se você entregar a sua vida a Ele, se você reconhecer que Ele é o Senhor, que Ele morreu por você, que Ele ressuscitou, e que um dia Ele virá para buscar o seu povo, para que aonde Ele esteja, nós possamos estar com Ele também. Está escrito no livro de São João. Jó disse, bem sei, agora eu sei, agora eu reconheço que nenhum dos teus propósitos, nenhum pode ser impedido. Mas hoje em dia, irmãos, existem muitas pessoas se decepcionando, porque pregadores de emoções subiram no altar e pregou, disse, Deus vai fazer isso, isso e aquilo na tua vida, sem Deus ter falado. E a pessoa acreditou e não aconteceu. Aí a pessoa se decepciona, a pessoa deixa de acreditar na palavra, porque as pessoas estão esquecendo do projeto. O projeto original é nós alcançarmos a vida eterna, nós alcançarmos a redenção em Cristo. A Bíblia diz assim, tome sua cruz, siga a mim, meu fardo é suave. Eu quero dizer uma coisa para vocês, talvez você até ignore, mas irmãos, eu tenho 36 anos que sirvo o Senhor, e os nossos antepassados, os nossos ensinadores ensinaram a nós que a gente tem que sofrer. Eu já ouvi várias vezes pessoas se ensinando, dizendo assim, se você não tiver em sofrimento, não tiver em luta, Deus não está contigo. Você está entendendo, irmão? Quer dizer que você não vai ter luta? Vai, nós vamos sempre ter luta. A Bíblia diz que as aflições são muitas, mas o Senhor nos livra das aflições. Mas existem momentos também de refrigério, irmão. A Bíblia diz assim, aprendei de mim que sou manso e suave. Outra coisa eu quero te dizer, qual é a tipologia de Cristo na sua vida? Se eu perguntar para você, que pintura você pintou Cristo? Que tipologia de Cristo você crê? Que tipo de Cristo você acha que é? Como é que é Jesus para você? Uns vai dizer, Jesus é aquele cara carrasco. Aquele cara que pegou o chicote lá e saiu batendo no povo que estava, os cambistas lá no templo. Outros vai dizer assim, eu vejo Jesus, minha tipologia de um Cristo é um Cristo salvador, é um Cristo longânimo, é um Cristo amoroso, é um Cristo... Cara, cada um tem uma tipologia de Cristo. Mas qual é a tipologia de Cristo que está escrito na palavra de Deus? Meus pensamentos não são vossos, diz o Senhor, mas nenhum projeto do Senhor se cai por terra nenhum. Agora, resta você discernir qual é o projeto de Deus. Por isso que eu sou uma pessoa que, para mim, me mover, eu escuto muito essa palavra, se posiciona, se mova, dê um passo, faça. A gente escuta muito isso na igreja hoje em dia. Mas para mim me mover em Deus, eu tenho que estar debaixo de uma palavra de Deus. Tá? Quando eu fui para a África,
fazer missão na África, pastorear a igreja em Accra, Gana, e eu fui debaixo de uma palavra de Deus. Se eu não tivesse ido debaixo de uma palavra de Deus, não só da palavra pastoral, da palavra ministerial da igreja, em qual eu servi o Senhor, servi no reino de Deus, servi o Eterno, mas, querido, eu tinha uma palavra de Deus pessoal. Deus havia falado para mim. Deus me mostrou a África, eu nunca tinha visto. E Deus me mostrou. Quando eu cheguei lá, que eu desci do aeroporto, que eu peguei o táxi para ir para a igreja, eu vi a rua, eu vi as mulheres com cabelo trançado, eu vi as mulheres com crianças amarradas nas costas, igualzinho na visão que Deus tinha mostrado. A minha esposa, ela pegou uma lá ainda em Costa do Marfim. A gente fez trânsito em Costa do Marfim, eu tive que entregar alguns documentos à embaixada de Costa do Marfim, porque a gente estava solicitando a embaixada brasileira para entrar com pedido para a liberação de igreja, que em Costa do Marfim não tinha igreja. Tinha no país vizinho, que é Gana, e do outro lado a gente já tinha igreja também na Nigéria. E eu estava indo para Gana. Minha esposa contraiu a dengue, na verdade, em Costa do Marfim. Como a gente chegou em Gana, eu já tinha ido antes, tinha ficado lá um tempo. Minha esposa pegou uma malaria tão forte que hoje ela usa 2 aparelhos auditivos porque deu infecção nos seus ouvidos. Mas o que eu quero te dizer que se eu não tivesse debaixo de uma palavra de Deus, se eu estivesse debaixo da palavra de homens de propósito, achando que foi Deus que estava me mandando e o ministério estava me mandando, e não tivesse de Deus uma visão, algo que Deus tivesse me mostrado, não tinha acontecido o que aconteceu. Que minha esposa chegou para mim, estava começando o culto, na casa pastoral do lado da igreja, e minha esposa chegou para mim e falou assim: bem, eu sei que o Senhor vai me recolher. Se você voltar para o Brasil, leva meus filhos, cuida bem dos meus filhos. Eu tinha a Benazaf, nossos 3 filhos, né? A Régia Midian, que é a mais velha, a Ruth Miller, e o Abinazaf, que hoje é presbítero da casa do Senhor. O Abinazaf tinha uns 2 anos de idade, 2 para 3 anos de idade. Ele ainda estava uma mamadeira de madrugada. E irmãos, minha esposa chegou para mim e falou assim: se tu ficar aqui, cuida bem dos nossos filhos. Cara, aí nessa hora você tem que chorar para dentro, para não piorar o estado químico da sua esposa. Ela ali na cama, ela não conseguia se mexer, irmãos. Ela não tinha força, já tinha levado médico, tinha tomado remédio, ela não conseguia se mexer. Ela estava ali na cama sem força para se mexer, nem conseguia falar direito. Naquela hora, eu pus a mão aqui nesse lado da cabeça dela, na nuca, coloquei meu rosto do outro lado do ouvido dela e fiz uma oração ao Senhor. E aí eu disse: Senhor, eu estou aqui debaixo de uma palavra tua. Não estou aqui simplesmente por um mandato, uma ordem ministerial da igreja que eu sirvo o Senhor. Não, eu estou aqui porque o Senhor me mostrou. Antes de eu pisar o pé, na primeira vez que eu vim aqui nesse país, o Senhor me mostrou o país. Então o Senhor estava dizendo que eu vinha para cá. Eu estou debaixo de uma palavra tua, Senhor. E se o Senhor tirar minha esposa de mim, que o Senhor me deu, para juntos servirmos ao Senhor e adorar e fazer a tua obra, nunca mais eu pego a tua palavra nem em cima do altar, nem embaixo do altar. Deixei minha esposa ali. Em Gana fala inglês. A gente tinha, às vezes eu pregava com 3 intérpretes, em inglês, com um Tui e o Gan. O Tui é um dialeto falado em vários países da África. O Gan é falado só em Gana, que é da tribo original de Gana, da primeira tribo que foi formado o país de Gana. Então é a tribo de Gana. As pessoas que não têm, que não estudaram, tal, ou fala Gan ou Tui, mas a maioria das pessoas fala inglês. Algumas pessoas não falam, os mais antigos em Gana não falam inglês. Algumas coisas, mesmo que a gente, como chega lá sem estudar inglês, que nem eu que não falo, né? Ele sabe cumprimentar, pegar um veículo, comprar alguma coisa no mercado, etc. Mas para pregar é mais difícil, né, irmão? Aí mais 500, aí não dá. E a gente pregava com intérprete, principalmente aos domingos.
fui para a igreja, fui orar. Joguei ali no chão, no altar do Senhor, orando, o culto acontecendo, o povo orando, o povo adorando e eu ali orando. Preguei a palavra de Deus, encerrei o culto, fui para casa, pastoral, atendi os irmãos. Cheguei lá, vi que minha esposa estava viva, né? Orei mais um pouco, fui dormir. A gente tem um fuso horário, terminava lá, aqui estava começando, né? São 3 horas a mais, o culto está 19 horas, aqui lá já 21 horas, então já estava terminando. Aí eu orei. De manhã cedo no outro dia, por isso que eu digo, o testemunho tem tudo a ver com aquilo que Jó disse: bem sei que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Tá? Quando eu amanheceu o dia que eu levantei, que eu acordei, que eu olhei, não vi minha esposa. Eu levantei apavorado, meu Deus, minha esposa caiu no chão, morreu, está morta. Ela já se despediu de mim. Meu Deus do céu, e veio aquela frieza na barriga, veio aquela coisa ruim. E aí quando eu olhei, procurei logo no chão, não estava, aí corri na cozinha e ela estava com meu filho Abinazar no colo, dando a mamadeira. Minha esposa não estava sentindo mais nada. Ficou com a perca na audição, de vida forte, Malaia que teve. Eu também tive Malaia, meus filhos não teve, nenhum dos meus 3 filhos teve Malaia lá. Tive Malaia também. E o Senhor nos guardou ali, fizemos vários batismos, fizemos trabalho de conferência, fizemos uma conferência, né? Uma cruzada missionária no campo de refugiados da Libéria, que é um país que estava em guerra na África lá. Deus operou coisas maravilhosas, salvou, libertou, transformou, ganhamos várias vidas para Jesus. Até o dia que o nosso visto venceu e a gente teve que voltar para o Brasil porque a gente não conseguiu mais extensão de visto. Então, queridos irmãos, e quando eu estava lá, o Senhor falou: você vai voltar para o Brasil e você vai para tal ministério. E assim aconteceu. Então, queridos irmãos, nenhum propósito de Deus, se o propósito é de Deus, se foi Deus que falou, vai acontecer, tá? Como diz os antigos, fica na brecha, fica na espera, fica na posição, fica em oração. Agora, você tem que discernir se é propósito original, se você está debaixo da palavra de Deus. Tá? Nesse canal que você está ouvindo, essas mensagens meio toscas, sem muitas coisas bonitas, tem um testemunho, não, um arrebatamento que Deus me deu. Eu estava orando na vigília e falando: Deus, eu preciso estar debaixo da tua palavra, porque o Senhor já usou o pastor para falar comigo, o Senhor já tirou a irmã lá do banco e veio falar no meu ouvido que Deus estava fazendo isso, que Deus queria fazer isso, que Deus ia fazer aquilo, que Deus ia operar isso, que Deus ia... E eu digo: não, eu quero uma palavra do teu altar. Eu estava na vigília, Deus falou. E no culto de Santa Ceia no domingo, a vigília de sexta passada, no culto de Santa Ceia no domingo, eu chegar em casa, o Senhor me arrebatou. Eu saí do meu corpo, Deus me mostrou o ambiente. Se eu não vou contar aqui, você vai ver no vídeo, lá está escrito lá, um arrebatamento que Deus mostrou, você acessa nesse mesmo canal. Então, eu estou convicto do propósito de Deus para a minha vida, porque eu já estou debaixo de uma palavra. Além do propósito original, que é da salvação, que é de Deus fazer algo, realizar algo. Então eu sei que o Senhor tem uma obra grande a realizar ainda na minha vida, ou através da minha vida, através da minha casa, da minha família. Mas, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas pessoas hoje estão se decepcionando porque alguém quer pegar a sua ideologia, quer pregar bonito, quer avivar a igreja, quer falar: não, você quer avivar a igreja, meu querido? Vai para a oração, vai para o jejum, vai ler a palavra de Deus, vai pregar a palavra de Deus com ela, que você vai avivar a igreja, você vai ver o povo chorar, você vai ver o povo dar glória a Deus, mas você não consegue isso. Aí você começa a falar em cima do altar: irmão, Deus vai fazer isso, Deus está fazendo aquilo, Deus vai fazendo aquilo, e a pessoa às vezes crê e não recebe. Por que não recebeu? Porque foi Deus que falou. Foi você, foi o seu achismo, foi o seu pensamento. Pregadores não podem pregar o seu achismo. Não pode pregar os seus pensamentos. Tem que pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é revelada, irmão.
A palavra de Deus, ela é revelada. A palavra de Deus, quando ela vem, ela fala com a igreja inteira. Se tiver 10 pessoas, 10 pessoas, Deus vai falar com as 10 pessoas. Se tiver 100, cara, a palavra de Deus, ela é sensacional. Ela vem, ela penetra em nossos corações. Às vezes você chega na igreja, cara, você está assim triste, abatido, cansado. Às vezes você diz assim, Deus não quer mais fazer isso. Foi que nesses dias eu cheguei na igreja, mas eu digo, cara, Deus não. O que eu tenho para oferecer mais? Né? Não tenho, sou um cara simples, pobre. O que eu tenho para oferecer? Aí Deus usa um pastor do Canadá, que estava ministrando na igreja, e falou, Deus não terminou com você. Deus ainda não terminou com você. Tá? E naquela hora eu senti uma graça tão grande, irmão. Eu comecei a chorar que eu soluçava. Você entendeu? Deus falou muito forte. Então, isso é estar debaixo de uma palavra de Deus. Não da emoção, mas da graça de Deus. Jó reconheceu, disse, Senhor, eu sei, agora eu reconheço que nada pode acontecer. Por que ele falou isso? Ele já tinha perdido a esposa, ela já tinha perdido os filhos, já tinha perdido os seus bens materiais, seus camelos, suas ovelhas, seus empregados, seus filhos, tinha perdido tudo. E o Senhor restituiu tudo a ele. E ele disse, Senhor, eu bem sei, agora eu sei que tudo pode. Senhor, com meus ouvidos eu ouvia falar de ti, das tuas maravilhas, dos teus feitos. Mas agora com meus olhos eu vejo a tua glória, a tua grandeza. Deus quer trazer essa experiência para a sua vida, irmãos. Chega de ficar vivendo daquilo que você ouve que os outros falam. Deus quer fazer na sua vida. Deus quer te dar experiência com Ele. E para isso acontecer, você precisa orar. Você precisa buscar a Deus. Não é aquela oraçãozinha de 1 minuto, 2 minutos. É uma oração de entrega. De orar a Deus. Quando você sentir vontade de orar, ore a Deus até passar a vontade, irmãos. Eu não estou. Sinto vontade de orar, às vezes até no trabalho. Eu não dá uma licencinha aqui que eu vou aqui. Às vezes eu vou ali. Um pouquinho, dá uma paradinha de uns 4, 5 minutos, faço uma oração ao Senhor. Mas como eu estou na minha casa, que eu sinto vontade de orar, posso estar com a televisão ligada, pode estar, eu desligo tudo, chego aqui no sofá, eu chego lá no meu quarto e começo a buscar o Senhor. Enquanto essa vontade de orar, de falar com Deus não passar, eu não paro a oração. Então a gente precisa ter comunhão com Deus. A comunhão com Deus não é só através da Bíblia, ler a Bíblia. Através de ler a Bíblia você vai conhecer a Deus, você vai ser alimentado, você vai ter o conhecimento. A Bíblia diz, errais o homem por não examinar a Escritura, porque são delas que de mim testifica, e cuidar e ter nela a vida eterna. Mas você precisa viver a sua experiência com Deus. Tá? Você tem que ter a confiança de dizer assim, ó, meu Deus não é só o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Elias, de Moisés, é meu Deus também. E hoje eu posso dizer, irmão, não exaltando, não querendo ser melhor do que eu posso dizer, o Deus de Moisés é meu Deus. Que o que ele já fez na minha vida, o que ele já fez na minha casa, eu posso dizer, o Deus de Moisés é o meu Deus. Eu sirvo ao mesmo Deus que Moisés serve. Eu ouvia falar e ficava maravilhoso com as coisas que Deus fez através desses homens. Mas eu posso dizer, o Deus desses homens é o mesmo meu Deus, porque eu já vivi experiências incríveis na minha vida. E ainda estou para viver experiência incrível de Deus na minha vida. Acabei de viver uma experiência incrível. Minha filha, 7 anos. Minhas 2 filhas já são casadas, eu já tenho 2 netinhos, um tem 2 anos e pouco. E agora eu estou com um netinho que tem 2 meses. Minha filha, nos cultos, chorando, fez tratamento médico. O médico falou que poderia vir a acontecer dela engravidar, mas era raro. E ela ficou debaixo de uma palavra. Alguém chegou para ela e falou assim, ó, Deus falou para você não se preocupar que no tempo certo Ele vai te dar o filho. A minha filha sossegou, fez quase 2 anos de tratamento médico, ficou 7 anos esperando o Senhor. E eu vi minha filha chorando, e meu genro também é presbítero da igreja, e eu falei assim, meu Deus, esse negócio está errado, eu tenho que tomar essas dores, minhas filhas, eu tenho que me envolver nisso aí.
E fui para o monte orar, irmão. Não precisa ir no monte de noite, eu fui de dia, eu fui de manhã. Às vezes eu chegava no monte 8 horas e até 10, até meio-dia orando. E eu orei, Senhor, meu genro precisa saber que o Senhor ainda está com ele, dá o filho. A minha filha precisa saber, Senhor. Eu não quero mais ver minha filha chorando de tristeza porque ela não consegue engravidar e ter o filho. Eu quero ver ela alegre, chorando de felicidade por um milagre. Eu tenho esse vídeo gravado, eu gravei no monte. E o Senhor falou assim, gravei chorando. O Senhor falou assim, você vai segurar o seu netinho. E eu falei para ela, eu falei, filho, Deus me mostrou, tá gravado, eu vou mandar para você o vídeo. E Deus falou para mim que eu vou segurar o meu netinho. E ele tem 2 meses que nasceu para a glória do nome do Senhor. Então, são experiências incríveis que a gente vive, irmãos, na presença do Senhor. Então, Jó disse, eu bem sei que tudo pode, nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Então, o propósito de Deus na sua vida, ele não pode ser impedido. Você pode atrasar, retardar esse propósito, mas você precisa se posicionar, você precisa entender o projeto de Deus para a sua vida, o que Deus quer fazer na sua vida, não se precipitar, tá? Não ficar dando ouvido a todo tipo de conversa, buscando as coisas. Irmão, como Deus quer falar com você, você não precisa ir lá buscar. Ah, eu vou na casa do profeta, na casa desse. Nada contra, irmão. Eu já usou tanto profeta falar com profeta, não. Pessoas que têm um dom da profecia, porque o profeta demorou até João Batista, diz a palavra de Deus, no último do profeta João Batista. Hoje a gente tem um ministério profético, né? E o dom da profecia e o ministério profético, está escrito em os Efésios, né? Sobre os ministérios. Então, querido, se você está debaixo dessa palavra, é só você ficar firme, é só você esperar, tá? Que ela vai se cumprir na sua vida. Você vai se posicionar, continuar em oração. Senhor, o Senhor falou, estou aqui, estou buscando, faz, tira os impedimentos que possam estar na minha vida, que possam estar dentro da minha casa, que eu posso mudar, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que mudar para o Senhor agir na minha vida, para o Senhor fazer na minha vida. Porque Jó entendeu, agora eu sei, Senhor. Agora eu sei que nada que o Senhor projetou pode ficar sem realizar. Então, o que o Senhor projetou para a sua vida vai acontecer, irmão. Vai acontecer. O Senhor é bom, Ele fala para tu. Os projetos do Senhor para a sua vida. E eu vou te dizer uma coisa aqui que o Senhor está me mandando. Pelo Espírito Santo, Ele está me dizendo dizer. Ele está mandando te perguntar. A promessa que Ele te fez não foi condicionada a uma igreja, uma denominação. A promessa que Ele te fez foi condicionada a você buscar Ele, a você servir a Ele, a você adorar. Não interessa a igreja que você está, desde que você esteja na presença do Senhor, que você esteja se entregando ao Senhor, que você esteja quebrando o vaso do Senhor, que você esteja buscando o Senhor. O Senhor vai fazer. Ele manda te perguntar, a minha promessa para você não foi condicionada a uma denominação, foi condicionada a você me servir, a você me adorar. Engrandecido seja o nome do Senhor. Obrigado, Santo Espírito. A promessa de Deus não é condicionada à igreja B, C, A, Y, H, J. Não, irmãos. A promessa de Deus é condicionada à sua condição de buscar a Ele, de entregar a Ele, de servir a Ele. Você já tem a salvação, você já batizado com o Espírito Santo, você já coopera. Mas Deus tem uma promessa na tua vida? Tem, então busca essa promessa se realizar. É buscando, é orando. Mano, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é pai? Você tem seu filho? Você não gosta que seu filho sente com você? E seu filho conversa. Ah, pai, olha, eu fui lá na escola, foi tão bom. Ah, pai, eu fui num passeio com os coleguinhas, foi tão bom. Pô, filho, que bom. Você está feliz? Estou. Que coisa boa. Isso é interessante para o pai, é interessante para o filho. Não é bom também e o filho ouvir, saber que o pai para ouvir ele, para escutar ele, para perguntar como foi o dia dele. Né, irmãos? Não é bom? Então você acha que Deus não quer conversar com você? Por que Deus ia conversar todo dia com Adão no Éden, irmão? A gente somos a criação de Deus. A Bíblia diz que os anjos, está escrito lá na Bíblia, que os anjos queriam pregar, o Senhor não permitiu. Não é missão de anjo pregar, missão de anjo. Nossa, é nós, é minha e sua pregar o evangelho. Ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura.
Você entendeu? Então é permanecer em oração, permanecer buscando Deus, permanecer se entregando ao Senhor. E Deus vai fazer. Fica com essa palavra, em nome de Jesus.